E, gente, hoje eu vou trazer aqui um bate-papo que foi gravado ao longo dessa semana com o Lucas Anandres, do Olá Ciência, um canal que tem crescido bastante agora nos últimos meses. O canal já vai com mais de 500 mil de inscritos, sensacional. É um canal formado por jovens cientistas que divulgam ciência numa linguagem bem clara, numa linguagem bem simples. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E eu vou apresentar para vocês inicialmente o Lucas. Fala aí, Lucas. Eu sou o Lucas Anandres, biomédico, apresentador do Olá Ciência. Estou aqui conversando com o PH, Paulo Henrique, para a gente discutir essa questão da soberania vacinal, mas queria convidar todo mundo a se inscrever no canal Olá Ciência, para curtir os nossos vídeos lá, que a gente está falando bastante de pandemia e sobre ciência em geral. É sempre importante a gente falar como que a ciência está afetando a gente na nossa vida. Pois bem, eu e o Lucas batemos um papo essa semana, meio improvisado, mas muito legal, sobre soberania vacinal. Ou seja, a importância do Brasil deter a soberania sobre a produção das vacinas contra a Covid-19 e contra outras doenças. Dá uma olhada só nesse bate-papo que está muito legal. Se você gostar desse bate-papo ao final, compartilha, dá a tua curtida, deixa o teu comentário e eu recomendo demais vocês se inscreverem no canal Olá Ciência, que é um canal que traz muita coisa legal sobre a pandemia e outros temas da ciência. Fica aí com o bate-papo do PH, com a conversa do PH e o Lucas Anandres. A ideia aqui que eu te coloquei é a ideia da gente tentar discutir a importância do Brasil enquanto um país que tem dois grandes institutos que são referências inclusive mundiais na produção de vacinas, na pesquisa para o desenvolvimento científico e tecnológico na área de microbiologia, imunologia e tantas outras, que são o Butantan e a Fiocruz, da importância de se utilizar como estratégia de emancipação científica, de soberania vacinal, soberania sanitária, nós enquanto país, investirmos maciçamente nesses dois institutos, o Butantan e a Fiocruz, inclusive agregando pesquisadores da UFMG, da Unifesp, da USP, para se produzir a primeira vacina genuinamente nacional contra a Covid-19. Eu sei até que tem umas 3 vacinas brasileiras já no estágio bem adiantado. Então eu penso que seria o momento do governo, aliás, já está passando do momento de o governo olhar através do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Saúde, olhar para essas instituições com carinho e fazer uma aquisição de equipamentos que seja, uma concessão de bolsas de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, para que outros pesquisadores se agreguem a essa força-tarefa e montar uma força-tarefa mesmo para a gente finalizar as pesquisas que já estão em andamento da vacina brasileira. Eu sei que muito disso não avança por condições financeiras mesmo, com cortes de bolsas e cortes de verbas para a pesquisa brasileira, mas eu penso que nós brasileiros ficarmos dependendo da importação de IFA, de insumos, para produzir a nossa vacina, nós ficaremos eternamente dependentes da boa vontade da Rússia, da China, dos Estados Unidos. Né? Aí, PH, é muito importante o seguinte, a gente tem que pensar que a pandemia ela dispara uma necessidade na nossa sociedade de ter realmente um imunizante que vai resolver o problema. E é lógico, isso acaba disparando a vontade política de querer fazer alguma coisa, de querer resolver de fato, ser o resolutor do problema. Só que a gente precisava de uma infraestrutura prévia que hoje ela não existe. A gente tem sim a Fiocruz, o Butantan com estruturas de produção vacinal, mas a gente ainda não tem, por exemplo, uma grande capacidade industrial de fazer vacinas de RNA mensageiro ainda. A gente teria que fazer um investimento pesado nisso. Eu penso igual a você, eu acho que é uma questão de soberania de você ter isso, não para a Covid, mas para as próximas gerações, para as próximas pandemias que provavelmente vão surgir, porque tem algumas coisas que a gente tem que pensar além da Covid. Quando se fala de resolver o problema da Covid, a primeira coisa que se vem é precisamos criar uma vacina brasileira para a gente não depender de fato dos outros países. Esse é o primeiro ponto. Mas quando a gente vai lá para a área de inovação tecnológica, que é a área que eu estudei no mestrado, a gente vê que
esse desenvolvimento tecnológico, ele transborda para outras áreas. Isso é uma palavra técnica, esse transbordamento de conhecimento dentro da área de inovação, que é o seguinte: uma pessoa que está se formando na universidade, seja um aluno de iniciação, um mestrando, doutorando, ele vai ter a oportunidade de trabalhar num projeto que vai crescer o conhecimento dele a um outro nível, algo que ele não vê na universidade, que é a produção daquele conhecimento, né? Perfeito. A produção tecnológica. Esse é um primeiro ponto. Você vai estar formando o pessoal para agir não só na pesquisa, mas também na execução tecnológica da pesquisa. Perfeito. Né? Você tem um transbordamento de inovação, de atração de investimento. Então imagine comigo, vamos supor que o Butantan ou a Fiocruz ou uma terceira instituição que ainda não existe seja criada para colocar essa vacina no mercado. A gente atrai investimento de construção civil para manter esses equipamentos, a gente atrai investimento de fornecedores de equipamentos, Com a gente certeza. atrai a indústria de biotecnologia para se inserir ali como fornecedores. Então você cria todo como se fosse um parque tecnológico, o que a gente chama de cidades científicas, né? No Japão tem muito isso. Um Vale do Silício, né, por exemplo. Isso. A gente criaria esse ambiente em que a biotecnologia ela floresce por si só. Então você tem troca de pessoas que conversam a mesma língua, falando, uma está desenvolvendo uma vacina, a outra está desenvolvendo um remédio, você tem um hospital que pode fazer esses testes. A gente ainda não tem isso. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a gente conseguir não só produzir para nós, mas exportar vacinas para países que são menos desenvolvidos que a gente. Perfeito. A gente tem a África aí, como por exemplo, um exemplo de país, de continente, que tem muitos países subdesenvolvidos em situação até pior do que o Brasil, que não estão nem com a primeira dose aplicada ainda. Nós já fomos e seríamos fornecedores desses países de vacina, o que acaba girando a nossa economia e a nossa diplomacia também. Com certeza. Então, pensar em estratégia de soberania vacinal é muito além da Covid, né? A gente pensar em uma questão de inovação tecnológica e de soberania do nosso país como ciência e tecnologia, né? Eu queria puxar até um gancho de um vídeo que eu vi aqui no Olá Ciência, que é um vídeo da história das pandemias, né? Um vídeo muito bacana que você colocou que a humanidade há 2000 anos já convive com pandemias, né? Uhum. Mas que você também foi muito feliz em demonstrar de uma maneira muito simples, uma linguagem muito acessível a todos, que isso tem acelerado a frequência das pandemias nos últimos séculos, tem acelerado, e exatamente porque a humanidade desenvolveu formas de transporte e de interação que hoje é muito mais fácil alguém que está na China, no dia seguinte estar aqui no Brasil. E no passado levava-se meses para se fazer essa interligação entre os povos, né? Uhum. Então você mostrou nesse vídeo aí no Olá Ciência que nos últimos séculos as pandemias aumentaram bastante a frequência. Então nessa perspectiva, inclusive, o Brasil lutar pela sua soberania vacinal é lutar para se preparar e reagir rapidamente aos próximos surtos pandêmicos que irão ocorrer inevitavelmente. As pessoas têm que entender que essa pandemia não vai ser a última, não é a primeira e nem será a última. E aí, quanto mais rápido os países respondem às pandemias novas que irão surgir, mais rapidamente esses países voltam à normalidade, a sua economia volta ao normal. Nós temos aqui no Brasil 19 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade alimentícia em função da pandemia. Então, a gente tem que pensar e tem que lutar por essa soberania vacinal até para se preparar para uma perspectiva futura. A gente tem que pensar que essas pandemias vão acontecer sim, e para acontecer no Brasil não seria muito difícil. A gente tem a Amazônia, o Pantanal, biomas brasileiros com muitos animais que carregam vírus. A gente tem várias florestas tropicais ao redor do mundo e um aumento de proximidade do ser humano com esses animais, né? A grande maioria das doenças pandêmicas, das doenças infecciosas, com exceção da varíola, elas são doenças que surgiram de surtos zoonóticos, são doenças que saltaram de animais para seres humanos ou saltaram para um hospedeiro e depois esse hospedeiro transmitiu para o ser humano. O coronavírus da SARS, lá de 2003, foi um morcego que saltou para um animal, que saltou para um ser humano. O coronavírus da MERS foi um morcego que salta para um dromedário, que salta para o ser humano. Agora o coronavírus atual a gente não sabe exatamente, sabe-se que foi um morcego que provavelmente infectou um hospedeiro amplificador, um hospedeiro que tinha capacidade de infectar-se e
proliferar aquele vírus dentro do corpo ao ponto de ser infectante para um ser humano. A gente não sabe como exatamente aconteceu, a OMS está investigando, mas o fato é que novas pandemias vão surgir, porque não só pelas viagens, as viagens facilitam, né, a troca, mas os saltos zoonóticos estão ficando cada vez mais comuns. Teve um caso na Austrália, em 1994, que foi o vírus Hendra, que só não virou um problema maior porque ele é um vírus que ele gera muitos sintomas, ele acaba isolando a pessoa, essa pessoa acaba tendo problemas tão sérios que ela acaba morrendo. É um vírus que veio de morcegos e infectou cavalos nas fazendas lá da Austrália, e esses cavalos estavam infectando os fazendeiros e os veterinários que iam ver o que era. Então é um vírus extremamente preocupante, que tem uma alta mortalidade, que também gerou uma pandemia. Uma epidemia. O ebola, a gente tem o salto zoonótico também na África. Qual a possibilidade do ebola virar uma pandemia? Hoje, pequena, porque a gente tem uma vacina para ebola. Mas, considerando que a gente tem um coronavírus que deixou a humanidade de cabelo em pé, porque é altamente transmissível, a gente tem que se preparar, porque novas pandemias vão surgir. E a gente viu essa questão das vacinas de RNA mensageiro sendo produzidas muito rápido, né? Isso é muito fácil. Você estuda o genoma do vírus, você vê qual que é a parte imunogênica dele, que é o que demora bastante. Para o coronavírus a gente deu sorte de já conhecer bastante essa família, e aí você modifica o genoma, a parte do RNA da sua vacina para atacar justamente aquele vírus. Então é uma estratégia vacinal que funcionou para o coronavírus, pode funcionar daqui para frente, e eu acredito que o Brasil precisa ter um investimento nessa área para a gente conseguir, no mínimo, ter um passo à frente em relação às próximas pandemias que estão por aí surgindo. E aí você toca em 3 pontos que eu acho bem relevantes. Primeiro, essa proximidade do ser humano com os animais silvestres e a agressão progressiva que a humanidade vem fazendo pelo seu modo de produção ao meio ambiente. Isso causa um fenômeno chamado transbordo ou transbordamento zoonótico, e esse transbordamento zoonótico faz com que micro-organismos que convivem historicamente com animais silvestres possam passar para os seres humanos e causar o que a Covid-19 está causando no mundo, né? Uhum. E nessa tua fala tu aborda um outro aspecto importante, que o vírus que surgiu lá na Austrália, em função da alta mortalidade dele, ele tem uma sintomatologia muito intensa nas pessoas, mata as pessoas muito rapidamente, e isso do ponto de vista evolutivo para um vírus não é desejável quando ele precisa se espalhar, diferentemente do SARS-CoV-2, que é um vírus que tem uma alta transmissibilidade, mas não mata muito, ele mata 2,5, 2,7 das pessoas que estão infectadas, e com isso ele consegue se mantendo num grupo significativamente elevado de pessoas na forma assintomática, ele consegue fazer um espalhamento muito mais eficiente, e talvez aí seja o sucesso evolutivo, digamos assim, do SARS-CoV-2. E o último ponto que você abordou nessa tua fala, e que eu achei relevante também, é o sucesso das vacinas de RNA mensageiro, vacinas que têm uma eficácia elevadíssima, que são produzidas numa escala muito grande, mas que principalmente também, pensando no futuro, principalmente nas variantes, é facilmente ajustável, né? Então, se você identificar qual foi a sequência mutada que originou uma variante que possa estar se espalhando como a P1, você consegue facilmente ajustar a vacina e ela ganha rapidez de resposta para a população extraordinária. Tem uma outra vantagem, né, PH, que é justamente a questão da eficácia. Não é porque ela é melhor, por exemplo, do que a Coronavac ou a vacina de Oxford, que tem eficácias menores, né? Mas pensando em uma estratégia de supressão viral, uma vacina de eficácia maior, ela vai precisar de menos pessoas vacinadas para poder suprimir o vírus. Perfeito. Então, apesar dela ser mais cara, os métodos de produção talvez exijam uma tecnologia melhor, a gente está falando de suprimir o vírus em menos tempo. Para o caso da Covid, isso é óbvio da gente entender por que isso é bom, né? Para outras pandemias, talvez não seja tão óbvio assim, que, né, o vírus talvez não se transmita tão rápido. Mas ter essa opção agora como uma possibilidade, como uma futura tecnologia que vai ser usada, a gente pode pensar até em uso dessas vacinas para tratamento de câncer, como entrega de material genético. A gente pode usar a própria estrutura que foi desenvolvida para as vacinas de RNA mensageiro
para entregar outras tecnologias, como a CRISPR. A gente tem uma tecnologia de edição genética, né, chamada CRISPR, que ela poderia utilizar a mesma estrutura da bolha lá de gordura, que foi desenvolvida para as vacinas da Moderna e da Pfizer. Você coloca essa maquinaria que edita genes dentro dessa estrutura. Então, o que foi desenvolvido não é só uma vacina da Covid, é uma plataforma tecnológica que pode ser expandida para muitas outras doenças, né? Então, isso que é soberania sanitária, soberania vacinal que a gente está falando aqui. E aí você veja assim, que pelo menos de nossa parte, eu tenho certeza que a gente comunga da mesma ideia, e fica uma certa frustração de nós não termos um plano nacional voltado a isso, né? Nós temos cientistas no Brasil, nas mais variadas áreas, mas no caso da Covid-19, na área específica de micro, imuno, infectologia, nós temos cientistas extremamente competentes no que fazem, referência nacional, que publicam em periódicos de elevadíssimo impacto, e esses cientistas, de repente, não têm a infraestrutura, não têm o aporte financeiro, porque, querendo ou não, em qualquer parte do mundo, é o poder estatal que faz o aporte financeiro inicial para que, a partir dos resultados preliminares das pesquisas de medicamentos, de vacinas, a grande indústria se interesse e também atue como parceira, né? E aqui a gente está, assim, de certa forma, negligenciando, né? E aí, por exemplo, você tem formação na área científica, eu tenho formação na área científica, a maioria de nós teve um investimento do Estado, porque a gente fez mestrado, doutorado em instituições públicas, né? E isso é um investimento do Estado. Então o Estado produziu cientistas, mas infelizmente o Estado não dá a contrapartida para que a gente possa desenvolver a contento e devolver à população aquele investimento que foi feito, né? Então por isso que eu falo em imunidade, ou a gente falar em soberania vacinal. O Brasil precisa, além da soberania vacinal, a soberania biotecnológica, né? Isso, para a gente ter essa infraestrutura, a gente também cria espaço, né, vagas de emprego para pessoas de alta qualificação técnica, para essas pessoas, então, criarem as suas próprias empresas ou terem menos risco ao criar empresas de biotecnologia, ou até mesmo galgar uma vaga no mercado de trabalho, que está tão difícil hoje. A gente vê muitos pesquisadores que acabam o doutorado, vão tentar um concurso, e a gente deve agravar essa situação ainda mais com a pandemia. Vamos sair dessa pandemia bem detonados financeiramente e os concursos públicos acabam sendo prejudicados. Sendo que hoje, essa é a carreira, 99% das carreiras científicas acabam na universidade. Com e certeza. A gente tem um espaço, né, o que fez os Estados Unidos, a Coreia do Sul, a Alemanha serem potências tecnológicas foi essa inversão. Depois da Segunda Guerra, esses países investiram muito em ciência e tecnologia, em inovação, formaram esses parques, essas cidades científicas, né, esses parques tecnológicos, que foram lentamente migrando a pesquisa que antes era da universidade para também empresas. Então você tem sim investimento estatal em ciência básica, porque não tem como você pedir para uma empresa investir em ciência básica, que ela não vai trazer retorno imediato, e você acaba deixando as pesquisas mais aplicadas com empresas que têm condição de testar aquilo em larga escala. Algo que a gente tem feito muito pouco, o Brasil ainda é um bebê nessa área, e eu acho que a gente tem que virar essa chave. A pandemia era para ter feito isso, a gente precisa acordar, falar assim, pessoal, a gente tem a nossa oportunidade de fazer isso agora. Eu ainda vejo os investimentos em ciência e tecnologia nessa pandemia, até tem investimentos em algumas vacinas brasileiras, mas é um investimento muito pequeno, porque ainda é de fase pré-clínica. A gente não está fazendo investimento grande para isso escalar e, de fato, resolver o problema, né? O Brasil é ótimo para fazer testes pré-clínicos, mas estrutura de fase 1, fase 2, a gente não tem muita. Né? Uma estrutura de teste de segurança, por exemplo. Normalmente, quando vai escalar, até antes do teste de segurança, quando vai escalar do camundongo para o macaco, você faz esses testes fora do Brasil. Você não faz aqui. Então, o Instituto Royal, por exemplo, que era uma instituição que poderia fazer isso, foi depredado e até hoje não se reergueu. A gente teria a estrutura para isso. A gente precisa desenvolver todo um ecossistema. Como fazer? Acho que colocando pessoas competentes que saibam dessa cadeia de eventos que podem surgir a partir disso,
que saibam do processo que se tem e que realmente queiram fazer alguma coisa para mudar. Deixa eu só te passar um depoimento pessoal. Eu fiz o meu mestrado na Unifesp, em microimuno, pesquisando uma vacina para leishmaniose canina, calazar. Durante o mestrado, a gente conseguiu screenar um antígeno, que na verdade é uma proteína, é uma enzima da leishmania. Conseguimos clonar o gene da leishmania e expressar esse gene em bactérias Escherichia coli em larga escala. Eu fiz todos os testes de laboratório com cultura de linfócitos para ver se aquela proteínazinha que a gente colocava nas células, se era capaz de tentar fazer com que os linfócitos, que são os glóbulos brancos que eu estava cultivando, se eles se multiplicavam, mostrando que era capaz de estimular uma resposta imunológica, né? No doutorado, a gente avançou um pouco mais. Eu fui testar essa proteína que a gente sintetizou a partir do protozoário que causa o calazar em cães. E a resposta foi muito boa. Foi um modelo in vivo, que a gente saiu do modelo do mestrado in vitro para o modelo in vivo. Só que eu precisava de cães da raça Beagle, que são cães que são um modelo para leishmaniose, e Beagle custa caro. E aí veja que o trabalho foi muito grande, porque a gente vacinava os Beaglezinhos com 3 doses, e depois a gente ia fazer o desafio mantendo eles no ambiente natural onde a leishmania circula, né? Só que nós precisávamos de muito Beagles e não tinha dinheiro para comprar os cãezinhos, né? Faltou recurso. E a pesquisa parou, uma pesquisa promissora que a gente publicou em revistas norte-americanas de alto índice de impacto, alto fator de impacto, mas parou por falta de incentivo. Aí outra dificuldade que nós temos, que eu acho que é um ponto que a gente tem que também tocar, é que o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, o INPE, aqui no Brasil, causa muito obstáculo aos pedidos de patente. Via de regra, quando você está numa pesquisa de fase 1 ou fase 2, fase pré-clínica, que você já encontra um resultado promissor no mundo afora, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, o pesquisador e a instituição já entram com pedido de patente para salvaguardar aquela produção intelectual. Aqui, eu passei 12 anos com a minha pesquisa tentando conseguir a patente do processo e o INPE não concedeu a patente até hoje, né? Então, até hoje nós temos... E qual é a vantagem da patente? É porque uma vez que uma pesquisa produziu patente, se alguma indústria se interessar por produzir na escala e financiar a fase final, que é a fase mais cara da vacina, a instituição, no caso a Unifesp, tem salvaguardado para ela parte dos royalties dessa futura comercialização, que vai ser investido em melhores laboratórios, em melhores equipamentos, né? E o Brasil ainda é muito tateante nisso. Eu vivi muito isso no mestrado, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha transferido várias tecnologias da Universidade Federal de Minas Gerais, devolve royalties até hoje, são mais de 500 mil reais devolvidos em royalties aí na história, e a gente vê isso acontecendo, mas é porque um pesquisador que ele tinha uma tendência ao empreendedorismo, ele conhecia a lei e usou do artifício que é de abrir uma spin-off acadêmica, né? Que quando uma empresa surge da universidade, ela está nesse papel. No caso que você falou, são empresas já consolidadas que acabam assumindo o risco do desenvolvimento e depois, com a produção da vacina, retornam os royalties para a universidade. Perfeito. É mais uma coisa que faria diferença também. E eu senti isso na pele porque quando nós estávamos ainda no mestrado na Unifesp em São Paulo, e a gente já tinha os resultados publicados da resposta dessa vacina in vitro, a gente não tinha testado ainda em cães, apareceu uma empresa japonesa com representantes fazendo uma reunião com pesquisadores da Unifesp com 100 milhões de dólares para investir em pesquisas que já estivessem na fase em humanos, na área de leishmaniose, malária e doença de Chagas, né? E, infelizmente, porque a gente não tinha avançado ainda da fase pré-clínica para a fase clínica em seres humanos ou em cães, a gente não pôde fazer parceria com essa empresa.